Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em vossos corações. Hoje nós iremos aprender com a palavra do Senhor em Romanos 8, versículo 1, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Palavras do apóstolo Paulo, nos ensinando que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar unido com Ele, é estar guardando os seus mandamentos, é viver na prática da obediência. Nenhuma condenação, não há condenação do inferno para aqueles que estão unidos com Cristo, para aqueles que estão obedecendo a Cristo, que não andam segundo a carne, ou seja, o termo usado, andar segundo a carne, quer dizer que não andam no pecado, mas que andam em santidade, que andam em comunhão com o Espírito Santo, mas que é conduzido pelo Espírito Santo. Ou seja, não há nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo, obedecendo a Ele, que não andam na prática do pecado, mas na prática da obediência, e que é conduzido pelo Espírito, porque o Espírito Santo, ele passou a habitar no cristão que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje as pessoas pensam que a salvação será de qualquer jeito, será de qualquer forma. Se você não estiver unido a Jesus Cristo, obedecendo a sua vontade, andando em santidade, infelizmente você não será salvo. Não são minhas palavras, são palavras santas, são palavras reveladas do Espírito Santo. E as pessoas acham que elas podem viver na mentira, no adultério, na fornicação, na idolatria, em tantos atos pecaminosos, que pelo fato de Deus ser bom, generoso, misericordioso, elas vão entrar no reino dos céus. Segundo esta palavra que estamos meditando, se não estivermos unidos em comunhão com Cristo e não abandonarmos o pecado, não haverá salvação. Porque Deus, ele é santo, e o que nos separa, o que cria uma barreira entre nós e o nosso Deus, é justamente o pecado. Então é necessário, você que está vivendo desta forma, na prática do pecado, talvez no homossexualismo, talvez no lesbianismo, e você tem um entendimento que mesmo assim você será salvo. Deus, ele te ama, mas você precisa abandonar o seu pecado, porque a Bíblia disse que o salário do pecado é a morte. Aquele que não abandona o seu pecado e viver sem confessar a Jesus, segundo a palavra,
não tem escapatória, ele vai para o inferno. Mas ainda nesta noite, se você ouvir a palavra e não endurecer o seu coração, se arrepender, confessar Jesus e abandonar, você terá o seu nome escrito no livro da vida, junto com Deus, os seus pecados perdoados, o Espírito Santo habitando em você e a salvação, a vida eterna. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.